Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro nos seus 4 cantos, num lado 2, e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado, e o outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também, ao redor, uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam em seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres, e as suas tigelas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro. De obra batida fez este candelabro, o seu pedestal, e as suas hastes, os seus copos, as suas maçãs, e as suas flores, formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados. 3 hastes do candelabro, de um lado dele, e 3 do outro lado. Numa haste estavam 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste 3 copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no mesmo candelabro havia 4 copos do feitio de amêndoas com os seus botões e com as suas flores. E havia um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de 2 hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de 2 hastes da mesma peça. Assim se fez para as 6 hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe, de ouro puro, 7 lâmpadas com os seus espevitadores e os seus apagadores. De 1 talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, era quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu de ouro puro a parte superior e as suas paredes ao redor, e as suas pontas. E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e os seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para neles se colocar os varais, e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, e o incenso aromático puro, qual obra do perfumista.